O vídeo a seguir tem como objetivo apresentar o uso de imagem em animais cardiopatas. Mais especificamente, vai demonstrar como é feito o ecocardiograma nesses animais. Bom, a ecocardiografia ela é definida como um exame ultrassonográfico do coração e dos grandes vasos. Ele é um método não invasivo e muito importante para a avaliação da anatomia e da função do coração. Ele possibilita o diagnóstico de diversas alterações cardíacas, como afecções valvulares, anomalias congênitas, distúrbios de contração do miocárdio e efusão pericárdica, e também permite o acompanhamento do tratamento instituído. O ecocardiograma ele fornece ainda informações sobre a gravidade das lesões cardíacas e todas as suas consequências hemodinâmicas sobre o coração. Apesar de um exame que pode nos demonstrar muitas informações, o essencial é não utilizá-lo ou interpretá-lo isoladamente. De preferência, esse exame deve estar junto com informações obtidas no exame clínico, no eletrocardiograma e em radiografias torácicas, além de outros testes auxiliares. Normalmente, os cães não requerem preparação prévia para o exame. Embora a sedação não seja essencial, pode ser utilizada para promover o relaxamento do paciente e diminuir o estresse. Também não é necessária a tricotomia da região a ser examinada, exceto para os cães com uma camada muito densa de pelos. É recomendado o uso de um gel acústico para poder diminuir a interferência provocada pelo ar que fica entre os pelos. É colocada uma espessa camada desse gel diretamente no transdutor. Para a realização desse exame, os animais são posicionados em decúbito lateral direito e esquerdo, para poder aproximar o coração da parede torácica e minimizar a interferência do pulmão nas janelas ecocardiográficas. Em relação ao equipamento a ser utilizado. Bom, o equipamento ideal ele é composto pelos modos bidimensional, modo M e modo Doppler, além de transdutores setoriais de frequências variadas, geralmente de 3,5 a 7,5 MHz. São necessários todas essas funções para a realização de um bom exame ecocardiográfico. A escolha da frequência do transdutor depende do porte do paciente, da conformação torácica e do tipo de exame. Os transdutores de 5 MHz eles são utilizados para a maioria dos cães. Compreendidas todas essas informações básicas, agora a gente inicia o exame ecocardiográfico. Um exame ecocardiográfico geralmente começa com a avaliação bidimensional. Essa avaliação permite uma avaliação mais abrangente da anatomia e das relações espaciais. O modo bidimensional, também conhecido como ecocardiografia em tempo real, ela registra uma imagem plana do coração, ou seja, é em duas dimensões. Ela fornece uma visão anatômica exata do coração. Permite a avaliação qualitativa do coração, do espaço pericárdico e estruturas adjacentes. Faz a análise global e segmentar da contratilidade e também da função morfológica, identificando anormalidades valvulares das paredes cardíacas e dos grandes vasos. Na imagem ilustrativa, a gente pode observar que está ocorrendo a mensuração do diâmetro do átrio esquerdo e da aorta. As outras modalidades de imagem, modo M e modo Doppler, elas geralmente são guiadas pela imagem bidimensional, então são realizadas simultaneamente. A ecocardiografia em modo M, que é o modo de movimento, ela é uma técnica unidimensional, então ela é exibida por meio de um gráfico, com diferentes sinais de ecogenicidade de acordo com a profundidade desses tecidos. Ela vai registrar um movimento do coração em forma de uma linha de tempo. A distância do transdutor ela é representada graficamente no eixo vertical, tá? E o tempo ele é demonstrado no eixo horizontal. Por meio dessa representação gráfica, é possível mensurar e visualizar estruturas cardíacas em vários ciclos cardíacos. Então, você visualiza essas estruturas durante a sístole e durante a diástole de forma simultânea. Na imagem, a gente pode ver o traçado da aorta durante o movimento de sístole e durante o movimento de diástole.
Mas e para a gente conseguir obter essas imagens, como a gente vai colocar o transdutor no paciente? Existem 3 localizações convencionais para o transdutor. É a posição paraesternal direita, que ocorre entre o 4º e o 6º espaço intercostal, entre o externo e a junção costocondral. Existe a posição paraesternal esquerda cranial, que é entre o 3º e o 4º espaço intercostal, e a posição paraesternal esquerda caudal, ou mais conhecida como posição apical, que é entre o 5º e o 7º espaço intercostal. Além de colocar o transdutor nessas posições corretamente, as imagens elas também podem ser feitas em corte longitudinal ou transversal. Tudo depende da orientação do transdutor em relação ao coração. Então, se o transdutor fizer um corte, uma fatia, que parte da janela paraesternal esquerda cranial, esse corte de uma forma longitudinal pode permitir a visualização do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, da válvula pulmonar, da válvula aórtica, da aorta, da válvula mitral e do átrio esquerdo, como representado na imagem. Já se esse corte for feito de um modo transversal na base do coração, também a partir da janela paraesternal esquerda cranial, a gente vai poder visualizar o ventrículo direito, o trato de saída do ventrículo direito, o átrio direito, a cúspide não coronária, a cúspide da coronária esquerda, a cúspide da coronária direita, o átrio esquerdo, a válvula pulmonar e o tronco pulmonar e a aorta, como representado na imagem. Na imagem A, a gente pode visualizar o trato de entrada do ventrículo direito e das cúspides da válvula aórtica. Na imagem B, com alguns ajustes e algumas angulações, a gente pode observar tanto o trato de entrada como o trato de saída do coração direito. Também podemos ver as cúspides da válvula aórtica. E na imagem C, a gente vê o tronco pulmonar. Agora, mudando a janela, mudando o corte, quando a gente vai fazer uma janela paraesternal direita, através de um corte longitudinal, a gente pode visualizar o quê? O átrio direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a aorta, a cúspide da coronária esquerda e a artéria pulmonar direita, como representado nessa imagem do corte longitudinal. Ainda falando do corte longitudinal da janela paraesternal direita, aqui a gente tem umas imagens ecocardiográficas representando o corte longitudinal dessas 4 câmeras cardíacas e também do trato de saída do ventrículo esquerdo. Então, a gente visualiza o ventrículo direito, o átrio direito, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, o septo ventricular, o átrio esquerdo, a aorta e as cordas tendíneas. Se dessa mesma janela a gente desejar fazer um corte transversal, existem aqui um esquema com 5 vistas transversais padrões a partir dessa janela, e mostrando quais são os ajustes necessários e posicionamentos para fazer essas imagens. Então, esse corte do ventrículo esquerdo pode ser ali representado em A, o corte com os músculos papilares, em B, o corte do ventrículo esquerdo ao nível das cordas tendíneas, em C, o corte do ventrículo esquerdo ao nível da válvula mitral. Em D, o corte da base do coração ao nível da aorta. E em E, o corte da base do coração ao nível da artéria pulmonar. Aqui, representando os cortes, nós temos 6 vistas transversais padrões a partir dessa janela direita. Representado em A, a gente vê um corte onde a gente pode observar o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Em B, quando o corte é efetuado a nível dos músculos papilares, a gente pode observar o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o músculo papilar anterior e posterior. Em C, com o corte efetuado a nível das cordas tendíneas, nós podemos ver o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito e as cordas tendíneas. Em D, com o corte realizado a nível da válvula mitral, nós podemos observar as cúspides anterior e posterior da válvula mitral, o trato de saída do ventrículo esquerdo e o trato de saída do ventrículo direito. Em E, temos um corte realizado a nível da aorta, e nela a gente pode observar o ventrículo esquerdo,
a válvula tricúspide, a cúspide não coronária, a cúspide da coronária esquerda e a cúspide da coronária direita. Também podemos observar ali o átrio direito e a válvula pulmonar. E no último corte, o corte F, a nível da artéria pulmonar, nos permite a visualização da aorta, da artéria pulmonar, da aurícula direita, da veia cava caudal, da artéria pulmonar direita e da artéria pulmonar esquerda. Para ficar um pouco mais claro, a gente pode observar agora em forma de imagens ecocardiográficas nesses cortes. Então, em A, o corte ele foi feito ali ao nível dos músculos papilares. Então, a gente vê o que? Os músculos papilares anterior, posterior, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Também temos como observar ali o septo interventricular representado. No corte B, que é o corte feito a nível das cordas tendíneas, a gente pode observar a parede do ventrículo esquerdo, a corda tendínea e o ventrículo esquerdo. Também podemos observar o septo interventricular representado. E o último corte, que ele é um corte feito com a válvula mitral parcialmente aberta, que é o corte C, a gente observa o ventrículo direito, o septo interventricular, o trato de saída do ventrículo esquerdo, a válvula mitral e a parede do ventrículo esquerdo, representado ali um pouco mais ecogênico ali embaixo. E a última janela, que é a janela apical, ela é um plano essencial para executar a análise do Doppler tecidual, uma vez que essa amostra de Doppler tecidual ela deve estar paralela à parede miocárdica. Então, na imagem ali, a gente tem representado onde o transdutor é colocado para realizar a imagem apical. E o que a gente vai conseguir observar? A gente vai ver o coração de ponta cabeça, podendo observar a parede do ventrículo direito, a parede do ventrículo esquerdo, o septo interventricular, músculo papilar, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, ventrículo direito, válvula tricúspide, átrio direito, aorta, septo interventricular. Nessas imagens ecocardiográficas, também representando o corte apical, em A, a gente observa o plano apical em 4 câmeras, em B, a gente observa o plano em 2 câmeras, e em C, a gente observa o plano apical longitudinal. A gente pode observar o ventrículo esquerdo, a aorta, o átrio direito e o ventrículo direito. Então, agora que já sabemos realizar estas imagens, quais são os parâmetros que a gente vai avaliar nessas imagens? A dimensão da aorta, a dimensão dos átrios e dos ventrículos, a dimensão do septo interventricular, também a dimensão da parede livre do ventrículo esquerdo, a movimentação das paredes do ventrículo esquerdo e das válvulas cardíacas, a distância entre o ponto E do folheto anterior da válvula mitral e do septo interventricular. Esses parâmetros, eles possibilitam o cálculo de vários índices funcionais. Por exemplo, a porcentagem do encurtamento sistólico do ventrículo esquerdo, a fração de ejeção, a velocidade de encurtamento circunferencial da fibra cardíaca, e todos esses valores vão ser calculados e possuem os padrões dentro do tamanho do animal, para podermos dizer se esse animal possui alterações cardíacas ou não. Então, além das avaliações feitas em modo bidimensional, em modo M, nós temos a ecodopplercardiografia. O que ela analisa? Ela analisa a variação da frequência ultrassônica encontrada nos ecos refletidos pelas hemácias. Então, esses ecos eles têm umas informações importantes referentes à velocidade, à direção e o tipo do fluxo sanguíneo, que pode ser laminar, que é o fisiológico, e o turbulento. Isso dentro do coração e dos grandes vasos. É muito valiosa para o diagnóstico definitivo de doenças adquiridas ou congênitas, nas quais estão presentes fluxos anormais. Então, pelo Doppler, a gente pode estimar a pressão intracardíaca, fluxos sanguíneos anormais que vêm da regurgitação, estenose valvar, comunicação interatrial ou interventricular, e também podemos estimar os parâmetros hemodinâmicos. Nós temos diferentes modos de ecocardiografia com Doppler. Então, ele pode ser o de onda pulsada, o de onda contínua e por o mapeamento do fluxo de cores.
Os fluxos pesquisados, eles vão ser exibidos num monitor por meio de um gráfico. O eixo horizontal desse gráfico é o tempo e o eixo vertical são as variações da frequência. Quando esse fluxo sanguíneo ele se move em direção ao transdutor, a curva do fluxo ela vai aparecer acima da linha de base do gráfico. Isso é chamado de fluxo positivo, que são os fluxos de mitral e de tricúspide. Se o fluxo ele se move em direção contrária ao transdutor, ou seja, a curva aparece abaixo da linha de base do gráfico, é o fluxo negativo, que são os fluxos conhecidos como aórtico e pulmonar. Na imagem, a gente observa uma insuficiência de mitral, onde a gente pode observar a regurgitação do sangue, um fluxo turbulento. Nessa outra imagem, a gente observa um Doppler pulsado, representando um fluxo pulmonar e um fluxo aórtico. Como a gente já falou, ele é um fluxo negativo, porque ele está abaixo da linha de base. O Doppler pulsado, ele vai permitir o exame de uma área específica do coração, ou de um grande vaso. Então, ele procura alterações na velocidade, direção ou turbulência do fluxo sanguíneo. E por último, o Doppler contínuo, ele complementa o Doppler pulsado, porque ele permite a medida precisa dos fluxos de altas velocidades. Então, ele fornece informações principalmente sobre fluxos anormais. Esse fluxo anormal, que ocorre na maioria das afecções cardíacas, é chamado de turbulento. Então, ele vai produzir um gráfico com um amplo espectro de dispersão, porque as hemácias, elas possuem diferentes direções e diferentes velocidades. Então, para concluir, o Doppler, ele utiliza um mapa de cores que irá representar o fluxo através das válvulas e nas câmeras cardíacas. As cores, elas vão ser determinadas de acordo com a direção e velocidade do fluxo sanguíneo.